Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma Domingueira de Histórias da Viva e Deixe Viver. Eu sou Ana Inês, coordeno o voluntariado da Viva no Recife e atuo na pediatria do Hospital Maria Lucinda. Contar histórias é abraçar com palavras. E hoje a nossa equipe quer muito abraçar todos vocês. Vamos convidar os contadores? Venham cá abraçar todos vocês. Olá, eu sou Cristiane Teixeira e atuo no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que carinhosamente chamamos de UOC. E trouxe aqui uma história muito especial. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu vou contar uma história, espero você gostar, que a história que escolhi saiu do coração. Alafiá morava numa parte do continente africano próximo ao oceano. Nas noites eram cortadas por um sopro gelado que vinha lá do mar. Na escuridão, podia-se ouvir os rugidos e os uivos das feras famintas que rodeavam a aldeia. A menina Alafiá agasalhava-se no colo da mãe para se proteger. Na sua aldeia, as comidas eram servidas cruas. Eles se alimentavam de brotos, ervas e peixes que eram servidos crus. A menina Alafiá brincava o dia inteiro com seu papagaio Odidé, um papagaio cinzento. E tudo só acabava quando o dia ruborizava. A menina Alafiá, com o bocejo do sono, recolhia-se para dormir. Ai. Nas noites de lua cheia, os anciões, que eram os protetores da aldeia, reuniam-se na casa sagrada, que era feita de palha, de couvo e ervas trançadas. A menina Alafiá escondia-se por trás de um grande cesto na porta da casa sagrada para ouvir as histórias que eles ali contavam. Eles contavam uma lenda que uma criança de um coração puro e doce iria receber um presente da Pantera Negra, que seria a encarnação do grande trovão. Certa feita, Alafiá, já no pôr do sol, sentiu a falta de Odidé, o seu papagaio cinzento, e saiu por um caminho de folhas. Era a primeira vez que a menina desviava-se do olhar atencioso e vigilante da mãe. Saiu à procura de Odidé. Odidé! Odidé! Saiu gritando e procurando. Quanto mais ela andava, mais se distanciava da aldeia. Num belo momento, ela sentia um vulto que não era o seu. Um grande par de rubis vermelhos estava atrás dela. Ela olhou, era uma pantera negra. Na certa, ela seria devorada. Parou e esperou. Mas naquela hora, naquele grande momento, bum! Um trovão imenso, um estrondo, partiu uma árvore ao meio. A pantera recolheu-se. Alafiá olhava, vinha com seu cajado e colocava ali naquele meio uma língua imensa, bem vermelha, que estava entre os troncos da árvore. Ela colocou seu cajado e puxou para ela. Bom, estava na hora de ir para casa, mas e Odidé? Onde estava? Naquela confusão, naquele alvoroço, Odidé já tinha voltado e pulou para o ombro da dona. Alafiá saía com aquele cajado e aquela imensa língua carregando, acompanhada por elefantes, girafas, leões, macacos, e o céu ficou cinzento e brilhante de todas as aves e pássaros que seguiram Alafiá. Naquela hora, os anciões da aldeia, os aldeões e a sua mãe já chegavam preocupados quando viram aquele imenso cortejo e Alafiá na frente. Então eles descobriram e reconheceram
que a língua de fogo que estava com ela tinha se cumprido a promessa com a menina de coração doce, trazia para a aldeia uma novidade que iria mudar o mundo. Iná foi o nome que deram ao fogo. Alafiá trouxe aquela mudança. A partir dali, todas as comidas eram cozidas, artefatos eram criados. E ali, daquele momento em diante, o fogo chegava ao mundo, trazendo essa grande transformação. Dizem por aí, me contaram, eu não tenho certeza, que ainda hoje, quando passam por ali, por aquela aldeia, consegue-se ver uma linda fogueira iluminando e pessoas em volta, ouvindo e contando histórias. E assim, essa história do fogo que eu espalho para vocês com muito calor. A nossa história acabou e chegou ao fim. Olá, eu sou a Noêmia, eu sou voluntária no Hospital Guilherme Álvaro, conto histórias pelo projeto Vive e Deixe Viver. Hoje eu vou contar para vocês uma história da Franci Palhano, que chama O Segredo de Fábio. Quem não tem um segredo, né? Fábio também tinha um. Fábio morava num lugar lindo, era uma ilha. Então, de um lado ele tinha o mar e atrás da casa dele, assim, ele tinha a mata. Então, com a vida que ele levava, ele aprendeu a ter paciência, aprendeu algumas coisas. Então, ele tinha que ter paciência de manhã para a visita dos pássaros, que ele amava receber os pássaros na sua casa. E à tarde, ele aproveitava e ia até o mar. Amava ir ao mar, porque tinham as ondas, e as ondas pareciam mãos, sabe? Assim, chamando eles, vem me pegar, vem me pegar. Numa dessas tardes que ele foi mergulhar, ele viu um peixe. Um peixinho verde diferente que pulava, pulava, pulava. Ele olhou e falou assim, nossa, que peixe engraçado. Se fosse meu, eu daria o nome de Pipoca. Aí o peixe parou, olhou para o Fábio e falou, Pipoca? Eu não sei o que é, mas eu gostei muito da palavra. Pode me chamar assim, Pipoca. Fábio tomou um susto, falou, nossa, acho que eu tomei muito sol, né? Peixes não falam. E o peixe, lendo o pensamento, falou para o menino, não falo, eu não sabia disso. Vai ver que é por isso que eu já tentei tanto falar com as pessoas e ninguém me entende. Aí o Fábio ficou mais confuso ainda, decidiu sair da água. Aí o peixinho continuou atrás dele, pulando, pulando. Peixes falam. Falam sim. Eu é que acho estranho que você está me ouvindo. Porque eu sempre soube que os humanos não ouvem, não escutam ninguém. E assim foi o primeiro encontro entre o Fábio e Pipoca. O Fábio ficou muito curioso com a experiência e quis contar para todo mundo que ele tinha um amigo peixe. Mas o Pipoca falou, não faz isso, porque se você contar, os humanos são perigosos e eu vou correr perigo. Aí o Fábio falou, mas eu queria que eles soubessem que você fala, porque se eu contar e eles não te verem, não vão acreditar em mim. Aí o Pipoca falou, nunca vou entender os humanos, porque eles precisam me ver para acreditar em você. Aí o Fábio concordou, né, que o Pipoca tinha razão, que os humanos são perigosos e continuou a sua amizade. Mas o Pipoca era um peixinho curioso e um dia ele resolveu, Fábio, me leva para a cidade, quero ver a mata. Aí o Fábio, você tá maluco? Como que você vai para lá, né? Você é do mar. Aí ele falou, mas eu queria tanto. Aí o Fábio, tá bom, vou te levar. Pôs num aquário a água do mar e levou ele para a varanda. Na varanda ele podia observar toda a mata e ficou feliz, porque como o Fábio contava muito sobre os pássaros, ele também ficou imaginando a visita de um. E não é que um dia ele estava lá, bem distraído, e recebeu uma visita do pássaro mais lindo que ele já tinha visto? Era um pássaro diferente. E ele ficou todo agitado, não via a hora do Fábio chegar para contar. Quando o Fábio chegou, ele quis contar sobre o pássaro. E falou. E o Fábio falou assim, não, mas esse pássaro eu não conheço. Só conheço esses. Aí mostrou todas as fotos dos pássaros que tinham ali onde ele morava. E o Pipoca falava, não é esse, não é esse.
Aí Fábio desistiu, falou, acho que você está delirando. Talvez tenha batido muito sol também aí na sua varanda. Passou uns dias, o Pipoca logo cedinho ficava esperando a visita do pássaro. E ele falava com o pássaro, só que esse pássaro nunca respondia. Aí o Pipoca pensou, acho que ele não entende a linguagem dos peixes. Certa vez, esse pássaro chegou mais perto do Pipoca e ficou encarando ele muito. Aí o Pipoca pensou, ele vai querer se comunicar. Mas não, o pássaro foi embora rapidinho. Naquele dia, à tarde, começou a chover, chover, chover e a cidade foi toda inundada. Aí Pipoca observou que estava um caos, viu a confusão, viu as pessoas gritando, reclamando e concluiu que o mar não é sempre bom em qualquer lugar. E sentiu muita saudade de casa. Queria pular de novo nas ondas, ver seus amigos e conversou com o Fábio. O Fábio, lógico, como era amigo, achou que era melhor levá-lo de volta para sua casa. Levou até o mar, foram conversando, uma conversa de despedida. Mas não era triste, porque eles sabiam que havia a liberdade do Fábio visitá-lo sempre que desejasse. E aí, antes de soltar o amigo, o Fábio falou para ele, tem histórias que não se contam, porque não tem quem acredite. Não conte sobre a mata e o pássaro encantado. Eu também não contarei sobre você, meu peixe amigo. Pipoca mergulhou e deu uma cambalhota antes de desaparecer. O Fábio cresceu, ficou adulto, morreu bem velhinho, sem nunca contar essa história para ninguém. Mas os pescadores daquele lugar até hoje contam que há muitos anos, ali perto, morou um menino que conversava com um peixinho do mar. Dizem eles que no jardim da casa do menino, antes do sol adormecer, uma borboleta sobrevoava as flores. E essa borboleta contava uma história que só quem entende do coração de borboletas pode nela acreditar. As lagartas que moram na mata não acreditavam na borboleta, nem no que contam os pescadores. Mas as borboletas, quando avistam as ondas, têm certeza que essa é uma história linda para se contar. Olá, eu sou a Morena do Viva Rio de Janeiro. O autor da história de hoje é o Daniel Munduruku, que é um escritor brasileiro originário da nação Munduruku. E essa história aconteceu quando ele era uma criança ainda. E nessa época, sua mãe lhe chamava carinhosamente de Calhambuca, que quer dizer pessoa curiosa. Era uma manhã de chuva. E eu estava ali me espreguiçando na rede antes de levantar, só escutando o barulho da chuva que caía no nosso telhado de palha, tentando ouvir o que o espírito da chuva dizia. Logo veio nosso velho cão amigo e pulou na rede e ficou ali, balançando o rabinho e olhando para mim com uma carinha como se quisesse dizer algo. Eu, ainda bem sonolento, nem dei ouvidos ao cão. Levantei, fui lá para fora e vi que meu pai e minha mãe conversavam, enquanto meu pai preparava o arco e flecha para a caçada do dia. Minha mãe preparava a primeira refeição do dia, mingau de banana, meu preferido. Quando minha mãe me viu, foi logo dizendo, filho, vai logo tomar seu banho no igarapé. Pensei logo na água fria do rio. Mas antes que eu reclamasse, minha mãe foi logo mostrando uma cuia cheia até o talo de mingau de banana. Então, dei um mergulho rápido no rio e voltei correndo para me aquecer ali em volta do fogareiro, enquanto eu me deliciava com um mingau preparado pela minha mãe. Depois, junto com os outros da aldeia, partimos rumo à roça. O meu pai iria com a gente até uma certa parte do caminho, depois pegaria seu rumo para a caçada. Olhei para trás e vi o cão amigo latindo insistentemente, como nunca fizera antes. Tchau, amigo! Até mais tarde! Caminhamos umas 2 horas debaixo de uma chuva fina
e o caminho estava cheio de poças e pinguelas. Quando lá chegamos, os grupos foram logo se dividindo para cumprir suas tarefas. A orientação que tínhamos era de fazer o nosso trabalho o mais rápido possível e voltar para a aldeia antes da chuva forte que certamente ia cair aquela tarde. A minha tarefa era preparar a casa de farinha para receber a mandioca que seria tirada naquele dia. Conforme fui encaminhando em direção à casa, parecia um assovio de gente. Mas como? Não tinha ninguém ali. O assovio ia ficando mais forte. Eu estava muito intrigado para saber o que era e de onde vinha. Parecia que aquele assovio me enfeitiçava e eu não conseguia desviar minha atenção dele. Entrei na casa de farinha de mansinho. Parecia que o assovio vinha de dentro do coxo, que era usado para socar a mandioca. Cheguei mais perto, sacudi o coxo e foi nessa hora que... Ai! Uma cobra! Mãe! É! Minha mãe veio correndo e quando ela me viu ali, meio desfalecido, chamou logo minhas tias. Venham, depressa! Uma cobra mordeu o Calhambuca! E quando minhas tias vieram, perguntaram logo, é uma cobra venenosa? É uma surucucu! E ela ainda está ali, ó! Minha tia, acostumada a curar as feridas dos rapazes da aldeia, foi logo dizendo, menino, vai pegar água. Você, faz um fogo, rápido, o remédio tem que começar agora, não dá tempo de chegar até a aldeia. Me lembro vagamente dessas conversas, enquanto estava ali, meio acordado, meio desfalecido. Quando acordei, eu estava na minha rede. Minha mãe ao meu lado parecia muito apreensiva. As pessoas entravam e saíam da casa e meu pai ia tranquilizando. Não se preocupem, ele vai ficar bem. Notei que sentado ao meu lado estava o pajé da nossa aldeia, rezando baixinho. Ajerupapá, ajerupatá, ajerupatá, ajerupatá. Quando minha mãe notou que eu havia acordado, ai, achei que ia perder você, meu Calhambuca, menino. Achei que não ia acordar mais. Que bom que está melhorando, graças à ação do nosso pajé. Eu, curioso, fui logo perguntando, mas o que aconteceu, mãe? Como é que eu vim parar aqui? Calhambuca, nós tivemos a ajuda dos espíritos. Um dos velhos da aldeia notou que o cão amigo não parava de latir. Ele achou que tinha algo errado e mandou um grupo de jovens à nossa procura. Quer dizer, mãe, que então que foi o cão amigo que salvou a minha vida? Isso mesmo, Calhambuca, isso mesmo, filho. Ele deve ter sonhado com os perigos do dia e tentou avisar a gente. Depois de ficarmos ali um tempinho, quietinho, minha mãe perguntou, Calhambuca, o que era esse tal do assovio que você tanto sussurrava enquanto delirava? Expliquei como fui atraído por aquele assovio quase humano, mas que vinha do mesmo lugar onde estava a cobra. Algumas pessoas riram do meu comentário, mas as mais velhas, elas sabiam. Não é a primeira vez que alguém é atraído pelo assovio da surucucu. Há muitas histórias como essas, o que prova que precisamos estar sempre atentos aos sinais que a natureza oferece. Tem coisas que só enxergamos com os olhos fechados. Eu sei que até hoje carrego comigo a cicatriz da picada, que tem o poder de me alertar para alguns conhecimentos. E aí, pessoal, estão gostando das histórias? Coloque nos comentários as hashtags Domingueira na Viva e Domingo na Viva. Queremos ainda ter muitos abraços nesse segundo bloco. Vamos chamar os contadores? Vamos lá!
sou Luziana, voluntária da Viva em Salvador e conto histórias no Hospital Irmã Dulce. Olha só o que eu estou vendo aqui, uma caixa. O que será que tem aqui dentro? E uma panela. Vou abrir esta caixa para ver o que tem dentro. Um livro! O Menino Maluquinho de Ziraldo. Você já ouviu essa história? Preste atenção que eu vou contar. Era uma vez um menino maluquinho. Ele tinha um olho maior do que a barriga. Tinha fogo no rabo. Tinha vento nos pés. Umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo. E macaquinhos não soltam, embora nem soubesse o que significava macaquinhos não soltam. Ele era um menino impossível. Ele era muito sabido, sabia de tudo. A única coisa que ele não sabia era como ficar quieto. Seu canto, seu riso, seu som nunca estava onde ele estava. Se quebrava um vaso aqui, logo já estava lá. Às vezes cantava lá e logo já estava aqui. Na turma em que ele andava, ele era o menorzinho, o mais espertinho, o mais bonitinho, o mais alegrinho, o mais maluquinho. Eram tantas coisas terminadas em um que os colegas não entendiam como é que ele podia ser um companheirão. A melhor coisa do mundo na casa do menino maluquinho era quando ele voltava da escola. A pasta e os livros chegavam sempre primeiro, voando na frente. Depois entrava o menino com seu pé de vento. A casa ventava, os quartos cantavam e tudo se enchia de som e alegria. E a cozinheira dizia: chegou o menino maluquinho. Um dia, no fim de ano, o menino maluquinho chegou em casa com uma bomba. Mamãe, tô aqui com uma bomba. Meu neto é um subversivo, gritou o avô. Ele vai matar o gato, gritou a avó. Tira esse negócio daí, falou de novo a babá. Mas aí o menino explicou. A bomba já explodiu, gente, lá no colégio. Esse menino é maluquinho, falou o pai aliviado. E foi conferir o boletim. Esse susto não era nada, tinha outros que ele pregava. Às vezes, sem qualquer ordem do papai e da mamãe, se trancava lá no quarto e estudava e voltava do colégio, com as provas terminadas. Tinha 10 no boletim, que não acabava mais. E ele dizia aos pais, cheio de contentamento, só tem um zerinho aí num tal de comportamento. Ele deitava e rolava na casa da vovó. Pintava e bordava e se espanturrava de bolo e cocada. O menino maluquinho tinha 10 namoradas. E elas riam muito, muito de suas graças. Riam tanto que nem tinham tempo de beijar escondido. Quando o namoro acabava e a nova namorada perguntava qual tinha sido o motivo do namoro terminar, ela já sabia a resposta. Esse seu namorado é muito maluquinho. Mas todas ficavam muito apaixonadas. Ele era um namorado formidável. O menino maluquinho também chorava escondido se tinha tristezas. E ficava sozinho, brincando no quarto, semanas seguidas. O menino maluquinho tinha lá os seus segredos. E nunca ninguém sabia os segredos que ele tinha. Os outros, que eram só dele, não dá para a gente saber nem quantos eram de fato. Mas o seu maior mistério, todos sabiam de cor. Era o jeito que o menino tinha de brincar com o tempo. Sempre sobrava tempo para fazer 1000 traquinadas e dava tempo para tudo. O tempo era um amigão. O menino maluquinho jogava futebol. E toda a turma ficava esperando ele chegar para começar o jogo. É que o time era cheio de craques e ninguém queria ficar no gol. Só o menino maluquinho que dizia sempre, deixa comigo, e ia rindo para o gol para o jogo começar.
E o menino maluquinho voava na bola e caía de lado e caía de frente e dançava no espaço com a bola nas mãos e a torcida ria e gostava de ver a alegria daquele menino. E todos diziam: que goleiro maluquinho! O menino maluquinho pegava todas, mas teve uma coisa que ele não pôde pegar. Não deu para ele segurar, embora ele soubesse trançá-la como um milagre. O menino maluquinho não conseguiu segurar o tempo. E aí o tempo passou, e como todo mundo, o menino maluquinho cresceu e virou um cara legal. Aliás, virou o cara mais legal do mundo. Mas um cara legal mesmo. E foi aí que todo mundo descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho. Ele era um menino feliz. Essa é a história do menino maluquinho, que era um menino que parecia ser maluquinho, mas na verdade era um menino feliz. Olá, eu sou Ana Carolina, sou uma das voluntárias do Viva Deixe Viver e eu atuo no Hospital Instituto da Criança. E hoje eu trouxe uma história para vocês que eu acho que tem bastante a ver com o tema, que é um livro escrito pelo Denilson Baniuá. Ele é de uma tribo indígena lá do Amazonas. Vamos ver o que ele vai contar para nós. O nome é A Jabota Poliglota. Para quem não sabe, a Jabota, ela é o feminino do jabuti, é a mulher do jabuti. Certa vez, dizem, uma jabota bebia água nas margens do Igarapé. A paragem era a casa do jacaré. Sem saber, era moquém o destino de quem água quisesse beber. Glub, glab, slap, nham, tum. Delícia de água corrente. Oi, 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 de quem ganhaste autorização? Não vejo seu nome livre para nesta água se refrescar. Quero saber com a autoridade de quem uma jabota enxerida coloca a boca no meu igarapé, disse o jacaré. A jabota, fluente em jacarês, respondeu de pronto. Se não posso já beber, pelo menos me dê a chance de merecer. Vamos apostar uma disputa de força a realizar. Pegue esta ponta de corda, daqui tu puxas, de lá repuxo. Se me trouxer para a água, me devoras. Se eu te tirar da água, bebo quanto quiser. O jacaré topou. Agora a jabota tinha um dilema. Como vencer uma disputa injusta? Enquanto carregava a ponta da corda para a luta, andando mais adentro da floresta, uma papada a impediu de continuar. Era a onça na hora do almoço, querendo mastigar. Oi, 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 jabota! Que delícia será provar um pedaço de ti! Não ter justiça se não me der a chance de tentar fugir, disse a jabota, arriscando um oncês. Tudo bem, então, mas o que propõe, meu querido lanche da tarde? Perguntou a onça, a salivar. Pegue essa ponta de corda e um cabo de guerra, vamos lutar, disse a jabota num oncês ruim de engolir. A jabota não sabia muito bem falar oncês. Certa da vitória, a onça aceitou, sem pestanejar. Por horas e horas, jacaré e onça lutaram sem saber que a jabota poliglota, entre as folhas da floresta, pouco a pouco, galho a galho, começava a desaparecer. Ela colocou a onça e o jacaré para puxar a corda, e ela se mandou. No alto do mulateiro, um búzio bisbilhoteiro, que assistia a tudo como um antropólogo barbudo, escondido e cabreiro com seus botões, comentou: meu amigo, quem não sabe falar mais de um idioma, neste mundo moderno está perdido. Crocovid-19, Moléstia Futebol Clube e Dr. Emílio Ribas são alguns dos personagens que você encontra no livro Viva Futebol Clube, versão coronavírus. Nele você se diverte enquanto aprende a importância de fazer higiene das mãos.
Vem conferir. Biblioteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual. Livros digitais, músicas, jogos, vídeos, tudo isso você encontra no www.bibliotecaviva.org.br. Acesse e divirta-se. Contar histórias é uma arte que se aprende e que se encanta, muita gente se ensinou. Olá, meu nome é José Luiz, eu sou da Viva e Deixe Viver de Porto Alegre e hoje vou contar E o Dente Ainda Doía, da Ana Terra. Um jacaré, parado, com cara de coitado, não parava de reclamar. Ai, ui, ui, ai, será que vou aguentar? Dois coelhos ligeiros disputaram para ver quem era o primeiro que iria perguntar. O que foi, jacaré? Está doente? Não, pequeninos, estou com dor de dente. Dor de dente? Disse o segundo. Eu sei como resolver. Pegue essa cenoura e comece a roer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura e o dente ainda doía. Três mais entraram na conversa, a coruja e filhotes. Pega este graveto e cutuque bem forte. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto e o dente ainda doía. 4 tatus chegaram sem fazer barulho. Morda este pedregulho, mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho e o dente ainda doía. 5 patinhos saíram da água para ver. Só com carinho seu dente vai parar de doer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho e o dente continua a doer. 6 ratinhos também quiseram dar a solução. Cubra seu dente com um pedaço de sabão. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão e o dente ainda doía. 7 topeiras surgiram de um único buraco. Ali, bem pertinho, do nada, mastigue essa raiz forte que ficará bom rapidinho. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria com sabão, mastigava a raiz forte e o dente ainda doía. 8 sapos cachoaram da lagoa. Essa é boa! Que ideia descabida! Melhor que tudo isso é uma mosca lambida. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca e o dente ainda doía. 9 esquilos da mesma família. Mãe, pai, filho, filha, avô, avó, tio dentuço, tia dentada e uma prima mal-humorada soltaram as vozes. Coloque na boca este punhado de nozes. Mas nada resolvia e o jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava as nozes na boca e o dente ainda doía. 10 passarinhos vieram tentar resolver o problema. Coloque no seu focinho esta pena. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava as nozes na boca, botava a pena bem na frente do nariz e o dente ainda doía. De repente, sem dar tempo de mais alguém chegar, o jacaré bufou e começou a ofegar. Tchim! E o dente voou longe. Funcionou! A pena me deixou bonzinho. Já posso até matar a fome fazendo aquele lanchinho. E a bicharada toda deu no pé. Ninguém quis ficar para ser almoço de jacaré. Olá, eu sou Ana Clara Barreiro, voluntária da Associação Viva e Deixe Viver, Brasília. De muito procurar, da Marina Colassante. 14ª história do viajante. Aquele homem caminhava sempre de cabeça baixa. Por tristeza? Não, por atenção. Era um homem à procura de tudo que os outros deixassem cair inadvertidamente
uma moeda, uma conta de um colar, um botão de madrepérola, uma chave, a fivela de um sapato, um brinco frouxo, um anel largo demais. Recolhia e ia pondo nos bolsos, tão fundos e pesados que pareciam ancorá-lo à terra, tão inchados que davam contornos de gordo à sua magra silhueta. Silencioso e discreto, sem nunca encarar quem quer que fosse, os olhos sempre voltados para o chão. O homem passava pelas ruas desapercebidamente, como se invisível fosse. Cruzasse 2 ou 3 vezes a porta da padaria, não se lembraria o padeiro de ter o visto, nem lhe endereçaria a palavra. Sequer ladrava os cães quando se aproximavam das casas. Mas aquele homem que não era visto, via longe. Entre as pedras do calçamento, as rodas das carroças, os cascos dos cavalos e os pés das pessoas que passavam indiferente, ele era capaz de catar 2 elos de uma correntinha partida, sorrindo secreto, como se tivesse achado uma fruta. À noite, no cômodo que era toda a sua moradia, revirava os bolsos sobre a mesa e, debruçado sobre seu tesouro espalhado, colhia com a ponta dos dedos uma outra mínima coisa para que a luz da vela ganhasse brilho e vida. Com isso, fazia-se companhia. E a cabeça só se punha para trás quando afinal a deitava no travesseiro. Estava justamente deitando-se na noite que batera a sua porta. Acendeu a vela. Era um moço. Teria por acaso encontrado a sua chave? Morava sozinho e não podia voltar para casa sem ela. Eu? O senhor sequer, o senhor mesmo, o senhor sequer insistiu, acrescentando a ele próprio que já tinha procurado nas ruas inutilmente. Mas quem disse? Resmungou o homem, segurando com a ponta do pé a porta para impedir que o outro entrasse. Foi a velha da esquina que se faz de cega, insistiu um homem, sem empurrar. Diz que o senhor enxerga por 2. O homem abriu a porta. Entraram. Chaves havia muitas sobre a mesa, mas não era nenhuma delas. O homem, então, mexeu os bolsos com as mãos, remexeu, tirou uma pedrinha vermelha, um prego, 3 chaves. Eram parecidas. O moço levou as 3, devolveria as 2 que não fossem suas. Passado dias, bateram à porta. O homem abriu, achando que era o moço. Era uma senhora. Um moço me disse. Havia perdido o botão de prata da gola. E o moço tinha garantido que o homem saberia encontrá-lo. Devolveu as 2 chaves do outro. Saiu levando o botão na palma da sua mão. Bateram a porta várias vezes nos dias seguintes. Pouco a pouco, espalhava-se a fama do homem. Pouco a pouco, esvaziava-se a mesa dos seus haveres. Soprava um vento quente, tiravam folhas no ar, naquele fim de outono, que ainda nem era, em que a mulher veio. Não bateu a porta, encontrou-a aberta. Na soleira, o homem rastreava as juntas dos paralelepípedos. Seu olhar esbarrou na ponta delicada do sapato da barra da saia e manteve-se baixo. Perdi o juízo, murmurou ela, com a voz abafada. Por favor, me ajude. Assim, pela primeira vez, o homem passou a procurar alguma coisa que não sabia como fosse. E para reconhecê-la, caso desse com ela, levava consigo a mulher. Saíam com a primeira luz do dia, ele trancando a porta e ela já esperá-lo na rua, e sem levantar a cabeça, não fosse passar inadvertidamente pelo juízo perdido. O homem começava a percorrer rua após rua, mas a mulher não parava e não baixava a cabeça. E andando, o homem percebia de repente que os passos dela já não batiam ao seu lado, que seu som se afastava em outra direção. Então parava e, sem erguer o olhar, deixava-se guiar pelo tac-tac dos saltos, até encontrar à sua frente a ponta delicada deles e começar juntos a busca. Tac-tac hoje, tac-tac amanhã. Aquela estranha dupla começou a percorrer caminhos que o homem nunca tinha percorrido. Quem procura objetos perdidos vai pelas ruas mais movimentadas, onde as pessoas se esbarram, onde a pressa leva à distração. Ruas onde vozes, rinchar de rodas, bater de pés,
Relinchos e chamados se fundem e ondeiam, mas a mulher que andava com a cabeça para o alto ia onde pudesse ver árvores, pássaros, largos pedaços de céu, onde houvesse panos estendidos no varal. Aos poucos mudavam os sons, chegavam os latidos e os cacarejares das galinhas. O olhar que tudo sabia achar não parecia mais tão atento. O que procurar, afinal, entre fios de grama, entre formigas e besouros? Os bolsos pendiam vazios. O homem distraía-se. Um caracol, uma poça d'água prendiam sua atenção, e o vento lhe fazia cócegas. Metia o pé na pegada achada na lama, como se brincasse. Tac-tac, confundiam-se os pés pequenos, dia após dia. Tac-tac, crescia aquele som no coração do homem. Achei, achei, gritou afinal. E a mulher sobressaltou-se. Achei, achei. Mas não era o que havia combinado procurar. Na grama, colhi agora, entre 2 dedos, a primeira violeta da primavera. E quando levantou a cabeça e endireitou o corpo para oferecer a ela, o homem soube que ele também havia perdido. A nossa domingueira chegou ao fim. Um viva ao Dia Nacional da Literatura Brasileira. Muito obrigado pela presença de vocês e no próximo mês tem mais. Tchau! Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Contar histórias é uma arte que se aprende e que se encanta, muita gente se ensinou.